Boa noite. Boa noite. A greve do Detran é o nosso assunto de hoje, com Ítalo Falcão, membro do Conselho de Representantes dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito. E as discussões sobre vice de Alisson Bezerra vão ficar para julho do ano que vem. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa desta quinta-feira, quase sexta. E essa sexta é diferente, tem um gostinho especial, pelo menos para mim. Depois eu vou explicar. Participe do programa de hoje através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram e WhatsApp. Olhe, Ítalo, boa noite para você, meu querido amigo aí do Master. Muito obrigada por estar aqui com a gente todas as noites. Eu acho que Ítalo já está comemorando aí, viu? Itinho aí na operação do TP, viu, Vonúvio? Mas é isso mesmo, eu sei decorado. Twitter, Instagram e WhatsApp. Aqui você manda sua pergunta para Falcão, é Ítalo Falcão, conhecido como Falcão, que é representante do Conselho dos Servidores, dos representantes dos servidores do Detran. Greve do Detran, ele vai falar também um pouco dos serviços, então manda a sua dúvida aqui para a gente, participe do programa desta quinta-feira. A gente vai trazer informação em relação a eleições do prefeito Alisson Bezerra e a gente traz também da oposição, viu? Tony Fernandes também falou sobre 2024 e aí essa conversa de bastidor que surgiu, que ele estaria conversando com os rosados. Então fica aqui que o programa de hoje tem assunto bom. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e em várias cidades que possuem os serviços da TCM. Carol disse que vai detalhar daqui a pouco, né? Porque que a sexta-feira para ela amanhã vai ser diferente. Mas eu já antecipo, porque ela vai tirar férias a partir de segunda-feira. E você que está aí nos acompanhando pode interromper isso. Mande agora uma mensagem no nosso WhatsApp dizendo: cancela as férias de Carol para ela permanecer aqui no cenário político. Pô, não diz isso, doido que ninguém manda nada. Doido que ninguém manda. Eu tô sabendo que vai ter uma comemoração segunda-feira aqui, pelo menos os meninos aqui, viu, do estúdio, mas deixa Não vai aí. ter pizza com Guaraná não, Carol. Isso aí é conversa do povo. Tá certo. Aproveitem. Muito bem. São 15 dias, pouco tempo. 15 dias, no instante se passa, pessoal. Então vamos já nos preparando aí, preparando nossos corações, nossas mentes, né, desta ausência nesses próximos dias. Vamos de informação. Os servidores do Detran do Rio Grande do Norte continuam em greve. A paralisação começou na semana passada. Vamos rever uma reportagem do começo da semana sobre o movimento. A greve dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito, o Detran-RN, começou na quarta-feira da semana passada por tempo indeterminado. Conversamos com o vistoriador Falcão Brito para sabermos quais ações foram feitas nos últimos dias. Algumas das ações que nós tivemos foi a questão da tentativa de negociação diretamente lá na sede, diretamente com o diretor da instituição, né, para ver se, juntamente com a comissão que faz parte da greve, tentar ir diretamente conversar com o governo, né? Mas infelizmente não houve, né? E dessa tentativa de reunião, foi marcada uma reunião para sexta-feira, né? E nessa sexta-feira sentou a direção, representantes, né, do governo, da Secretaria de Administração, do SINAI também, representantes dos servidores. E dessa reunião, a única coisa que foi apresentado, né, pela direção e pelo governo é a questão do TAG, né, que é um termo de ajustamento de gestão, mas infelizmente não se apresentou-se data, né, nem quantitativo de vagas que estaria dentro desse TAG. A greve é realizada pelo Sindicato dos Servidores da Administração Indireta, o SINAI. Os trabalhadores reivindicam reposição de perdas salariais e realização de concurso público, por exemplo. A nossa pauta, ela tem como ponto principal o concurso público, que desde 2019 né, foi fruto de um acordo de uma greve, né? A reposição, que é questão de lei, que o governo vem descumprindo, né? A gente sabe que a inflação consome salário e é preciso reposição para reajustar esse salário, né? Tem vários outros pontos, como incentivo à qualificação dos servidores, né? Que a instituição
né? Infelizmente, não colocou nada na mesa para tratar sobre isso. E a questão de estrutural, que a gente sempre bate de frente, né? Se a gente puder ver hoje a situação de infraestrutura do DETRAN é muito precária, né? Um órgão que arrecada tanto, né? Que recolhe tanto impostos e taxas, mas infelizmente não investe minimamente na sua estrutura. O DETRAN informou sobre os atendimentos. Habilitação de condutores, provas prática e teórica funcionando, clínicas médicas e psicológicas para habilitação, clínicas credenciadas funcionando, apreensão e liberação de veículos funcionando, manutenção semafórica funcionando, vistoria veicular, serviço comprometido, pode ser feito em empresas credenciadas pelo DETRAN, auditoria funcionando de maneira reduzida e a abertura de processos funcionando também de maneira reduzida. Em nota, a direção-geral do DETRAN-RN disse que continua aberta a conversa com os servidores do SINAI com o objetivo de construir soluções e restabelecer completamente os serviços oferecidos à população. Tá aí. Agora a gente vai detalhar essa greve, esse movimento grevista, neste ano de 2023, com o Ítalo Falcão, representante dos servidores do DETRAN, ali, membro do Conselho dos Representantes. Falcão, boa noite, muito obrigada pela presença aqui no cenário político. Destes serviços, existe algum dos serviços que está totalmente paralisado com a greve? Sim, com relação à questão dos serviços que estão totalmente paralisados, o serviço de vistoria, propiciado pelo próprio DETRAN, ele está praticamente totalmente paralisado. Ou seja, da grande maioria dos servidores que atuam no setor de vistoria, hoje nós só temos 3 servidores dos efetivos que estão fazendo esse serviço. Então, praticamente não está sendo realizado pelo DETRAN, né? Mas a gente sabe que hoje existem algumas empresas que estão prestando esse serviço também de vistoria, né? As ECVs, que tem aí, eu acho que no estado, 27 pontos de apoio de inspeção veicular, aqui em Mossoró 4, que prestam esse serviço. Mas existe também, no caminhar desse processo, com relação à questão do veículo, a questão da auditoria de processo, a questão da abertura desses processos, que também está comprometida devido à grande adesão dos servidores na greve. Então, às vezes, você vai executar esse procedimento, né, mas vai ter essa dificuldade de passar pela abertura do processo e de ter esse processo auditado para ser entregue lá o seu documento. A vistoria, qual etapa aí do veículo? Ela está onde ali? Ela é a primeira etapa, né? Ela é a entrada para o processo de transferência veicular. Então, a vistoria é o primeiro passo para você dar entrada num processo de transferência de propriedade veicular. Veículos novos e velhos também não? Os veículos novos hoje, né, o DETRAN, eles passam direto, eles não passam por esse processo. Isso é uma grande falha que existe com relação à questão do processo de vistoria, né, que esses veículos novos, né, eles, através de procedimentos de abertura de processo direto, ele não passa diretamente pelo processo de vistoria. Então, são mais os veículos seminovos, né? Fora essa questão da vistoria, os demais serviços estão acontecendo? Sim, você tem uma parte dos serviços com relação à questão da habilitação que são online, uma parte deles, né, uma parte diretamente no DETRAN, mas a gente tem redução, porque a gente também tem servidores que estariam ali nesses setores que estão paralisados. Então, você tem também uma redução, né, nesse serviço, embora a direção não tenha colocado isso também em xeque, né. A gente sabe que a adesão que houve nessa greve ela é muito forte, é um pouco diferente das anteriores, que não tinha uma adesão tão forte, não tinha visto ainda, né? Grande parte aí dos grupos executivos que prestam serviço ao DETRAN, né, de alguns estão praticamente os servidores efetivos paralisados, né? Só que a gente sabe que tem essa situação de como é que está distribuído esse corpo de servidores hoje dentro do DETRAN, né? Entre cedidos, terceirizados, né, comissionados e os efetivos, né? Infelizmente, essa cartilha de terceirização do serviço, ela vem passando de governo para governo, né? A gente acreditava, né, que a gente sabe que a maioria dos servidores públicos apoiou esse governo, tá aqui, para colocar ele entendendo melhoria no serviço público, né, e valorização do servidor público. Mas não é isso que a gente vem acompanhando do governo Fátima, infelizmente.
Vamos então fazer um intervalo e aí no próximo bloco a gente vai continuar a nossa conversa aqui no cenário político sobre a greve do Detran. De volta com o nosso programa desta quinta-feira, ao vivo, às 19h37. Lembrando que você também pode estar assistindo a reprise, que acontece ali às 10h45 da noite, viu, Vonúvio? E além disso, amanhã, ali pelo final da manhã, você pode buscar o nosso programa e todos os nossos programas anteriores através do nosso canal no YouTube, o TCM HD. Na playlist Cenário Político você encontra aí, pode pesquisar, ver o seu político preferido, Vonúvio. Carol, tem uma dica muito interessante também, que é o TCM Box. Se você tem essa caixinha TCM Box aí na sua casa, você pode voltar até 24 horas antes, né, na nossa programação. Então, se você perdeu aqui ao vivo hoje, amanhã de manhã você volta aí no TCM Box, você assiste aqui, né, o nosso Cenário Político TCM, ou aí na sua TV ou no seu celular. Baixa no telefone, você coloca seu login e senha aqui da TCM e você assiste também na palma da sua mão. Em 2020, ninguém queria ser vice de Alisson Bezerra, hoje no União Brasil. Conforme ele mesmo relatou em entrevista à TCM 95 FM, nessa terça-feira, para 2024, ele acredita que vai ser diferente, mas avisa que o debate só deve vir no período de convenções, em julho do ano que vem. A gente estava falando aqui no intervalo sobre a escolha, a definição do vice próximo ano. O senhor escolheu o Fernandinho, que inclusive não é mais aliado político do senhor, em 2020. E ele representava o segmento empresarial, um segmento importante aqui em Mossoró. Para o próximo ano, em 2020, ninguém queria ser vice do senhor, como o senhor relatou aqui no nosso intervalo. Mas próximo ano, muita gente vai querer ser vice de Alisson Bezerra. Olha, e como é que é essa questão de escolha? Tem alguma representatividade em foco? Como é que é isso? Olha, vocês foi uma coisa importante. A gente estava numa campanha, a gente foi para uma campanha de 2020 totalmente desacreditado pela grande parte das pessoas que analisaram política, né? Quem analisava a política naquele momento dizia que a gente não teria chance. E eu compreendo as pessoas. Em nenhum momento eu ficava chateado, não, porque é uma coisa até meio que lógica. Você vai disputar uma campanha contra alguém que foi 4 vezes prefeito, governadora, senadora. Qual a tendência? Alguém que nunca perdeu uma campanha. E você vai disputar a campanha contra um menino de 28 anos de idade que não tinha paz da política, não tinha força partidária, não tinha força política, nem tinha recursos. A tendência seria perder. Mas graças a Deus nós conseguimos vencer, estamos trabalhando e a população avaliando o nosso trabalho como positivo. Né? Agora, questão de vice, nós vamos escolher ali realmente dias antes da convenção. Não tem como ser diferente. Eu realmente não... Esse debate nós não temos como abrir nesse momento, até porque claramente acredito que há uma possibilidade que vários segmentos ou pessoas ou partidos, enfim, queiram participar, ou pessoas que estão dentro do grupo queiram participar diretamente, né? Então, no momento certo, que vai ser ali em torno de julho do ano que vem, ou seja, tem um ano aí pela frente, aí a gente vai fazer essa discussão. Pois é, tá aí, Vonúvio. Vários segmentos devem querer participar das conversas, outros partidos, outros nomes, outras pessoas. O prefeito sabe disso porque ele já está fazendo uma grande articulação ali nos bastidores. Formação de nominatas, puxando partidos para a base e também diversos segmentos, porque se sabe disso, né? Não dá para ficar dentro de uma bolha ali com um segmento só, precisa ampliar esse espaço, até porque o prefeito tem aí essa avaliação positiva para mostrar, para atrair. Quanto mais, melhor. Ele deve fazer um palanque grande, Vonúvio. Ele sabe que há essa possibilidade, ele está trabalhando para isso e realmente deixar ali para os 45 do segundo tempo. Período de convenções em julho, daqui a um ano, viu, gente? É que essa questão do vice vai ser resolvida. Carol, a matemática vai ser aí algo que será presente, né, nesse processo todo. Pesquisas vão ali elaborar a decisão do prefeito. Será que é melhor alguém do segmento empresarial, alguém do segmento religioso, algum político, alguém que é adversário e pode vir a compor, alguém mais
desconhecido, como já foi estratégia da ex-prefeita Rosalba Ciarline, ou alguém mais conhecido? Enfim, aí é um debate que muita gente vai querer participar, vai querer opinar, vai querer estar ali no meio, mas a decisão vai vir do prefeito. Então vamos ver no que é que vai dar. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai trazer a fala de Tony Fernandes sobre 2024, né? Esse assunto foi pauta essa semana com a situação e com a oposição. Andaram dizendo que ele era um dos nomes aí, dos prováveis nomes dos rosados. A gente vai trazer aqui a palavra dele sobre isso. E a gente começa a nossa conversa, retoma, né? Retoma. Nossa conversa com... Quero mandar um alô de novo para Ítalo, para Itinho, viu? Porque daqui a pouco a gente não volta, a gente vai continuar a nossa conversa aqui com o Falcão sobre a greve do Detran. Falcão, no bloco anterior, você tinha falado em relação ali o governo em que todo mundo imaginava, por ser o governo do Partido dos Trabalhadores, Fátima Bezerra, todo o histórico, que a situação seria melhor. Mais de 4 anos já se passaram. O que foi que vocês já conseguiram de avanço? Com esse governo, nós estamos aí no 5º ano, né, mais de 4 anos, na verdade, aí já estamos na 4ª greve, tentando negociar algo que, na verdade, não deveria ser, a princípio, ponto de negociação, que é a realização de um concurso público, né? Deveria, de imediato, vendo a necessidade, né, a falta de servidores na instituição, não só no Detran, mas em várias outras, né, a realização do concurso público, né? Tivemos pequenos avanços, né, dentro do governo, sim, que a gente não pode deixar de falar nas nossas negociações, né, fruto, né, do movimento grevista. Diga-se passagem, não foi nada dado de mão beijada pelo governo, né? Tivemos uma reposição aí em 2022, né, onde a gente lutava por reposição em concurso, mas essa reposição, infelizmente, era fruto de anos atrás, né? Ou seja, não seria uma reposição referente àquele ano, né? Mas conseguimos, mediante luta, né, essa reposição. Mas, de lá para cá, né, a gente vem sempre tentando negociar, né, dando prazo ao governo, mas não está sendo fácil realizar o concurso público. E quando a gente fala de concurso público, sempre vem ali a limitação da lei de responsabilidade, vem a dificuldade financeira, mas o Detran é um órgão que arrecada muito para o Executivo Estadual. Quais os números dessa arrecadação em média aqui no nosso estado? Como eu já tinha até abordado antes, né, esse valor, né, dos últimos 4 anos, ele está em torno de 221 milhões, né, a média, né? A gente sabemos que tivemos a pandemia, isso aí afetou um pouco, mas o Detran não deixou de arrecadar, em nenhum momento, né? Vem sempre arrecadando, batendo recorde. O próprio governo também, com seus números, vem sempre batendo recorde. Então, essa questão de falar do financeiro para não melhorar com relação à contratação por meio de concurso público, ou com relação à questão da infraestrutura, né, que é um dos grandes gargalos do serviço público, não só do Detran, mas de todas as instituições do Estado, isso não é desculpa, né? Falar em questão financeira nesse ponto, com relação ao Detran, que é uma instituição que arrecada tanto com impostos e taxas, né, não é uma desculpa de realizar, né? O Detran, infelizmente, hoje, ele pertence está num local onde não deveria estar, que é na Secretaria de Infraestrutura, né? Nós sabemos que o Detran ele faz parte da segurança pública, é onde deveria estar, né? E esse é um dos pontos também que impede, e o governo fica jogando essa questão da lei de responsabilidade fiscal, né? Mas não para de arrecadar com o Detran, né? E se utilizar do recurso para outros fins, né? A gente sabe que hoje a folha de servidores ela chega aí em torno de 22%, né? Nós temos aí a desvinculação de receita, né, por lei até o final desse ano, né? Até o final de 2023. Eu espero que não renove, né? Porque isso aí é uma retirada gigante dos cofres da instituição, né, que é mais 30%, e o restante o governo faz o que quer, né? Infelizmente, em infraestrutura, a população está vendo que o Detran não investe na qualidade dos serviços, né? Então, a população questiona mesmo, onde é que está indo esse dinheiro?
Onde é que está sendo aplicado esse recurso? Né? Porque a gente vê a precariedade, não só a população, mas o próprio servidor que está ali todos os dias, ele sente isso, porque ele se utiliza, ele está ali todos os dias. Às vezes o usuário ele vai ali um dia para se utilizar daquele serviço, ele sente aquela necessidade de melhoria, né, com relação à parte estrutural, com relação à quantidade de servidores para fazer aquele atendimento. E você imagina o servidor que está ali há 5 anos, que está ali há 10 anos, que está ali há 30 anos, passando por aqueles mesmos problemas que vêm se alastrando, né, de governo em governo. E cada dia vem piorando. Né? Cada dia a questão estrutural, a questão da necessidade de contratação, né, vem merecendo atenção. Infelizmente, o governo não dá essa atenção. Olha, mesmo com a greve, os serviços continuam acontecendo, porque existem muitos servidores cedidos de outros órgãos, existem estagiários, existem terceirizados e não traz um impacto na sociedade a parada, né, dos servidores do Detran para que faça uma pressão maior junto ao governo do Estado. Qual é a necessidade apontada? Como é que vocês argumentam com o governo do Estado a necessidade de um concurso público diante dessa situação ali do quadro funcionando, mesmo com gambiarras, vamos dizer assim? Justamente, são gambiarras, né? A gente sabe que essa questão de funções comissionadas, de terceirizadas, existe um rodízio, né, em todas as instituições, então você tem uma perca porque você não tem ali um servidor que continue tendo aquele aprendizado sobre os serviços prestados. Então, quando você faz esse rodízio, né, de servidores, você traz gente nova que às vezes não tem qualificação nem treinamento para estar prestando um bom atendimento à população. Quando a gente fala da questão do concurso público, a gente sabe que o próprio concurso público ele já direciona e faz com que você compreenda pelo menos os serviços básicos que você vai, né, tá ali trabalhando se você caso venha passar no concurso público. Então, você já vai pré-treinado para entrar ali na instituição, né, para prestar aquele serviço. E quando você chega lá, você, né, vai seguir carreira. Então, você vai, ao longo da sua carreira, se especializando. Né? Você vai conhecendo passo a passo do serviço e podendo prestar um serviço de qualidade. A gente também fala que esse serviço também, ele carece de questão de qualificação, de treinamento. Né? Nós temos uma escola de trânsito que já existia há um certo tempo. Agora a gente está tendo a funcionalidade dessa escola de trânsito na questão de qualificação dos servidores, né? Que é um passo que está se começando a dar, mas diga-se de passagem, fruto dos servidores da própria instituição que estão botando, né, o carro para andar. Mas já existem setores dentro do Detran que são terceirizados, né? A própria vistoria que você citou aí, sim, já joga para a responsabilidade de outras empresas. Existe essa terceirização para além da busca de servidores, mas de serviços? Essa questão de terceirização, a gente vem... você pode enxergar em vários setores dentro da instituição, né? Essa questão da vistoria veicular, agora, né, ela é nova, mas existe aí na parte do setor de informática, né, na parte de emissão de CNH, parte de captura, né? A gente sabe que as clínicas elas são terceirizadas também, elas não são do Detran, então elas prestam serviço, né, do Detran, né? Então, tem muitos serviços que a gente enxerga ali que seria um serviço que o próprio servidor poderia estar fazendo e com mais eficiência e qualidade, porque ele está mais preparado para fazer. Então, quando você tem também essa questão de rotatividade das próprias terceirizadas, que prestam, às vezes, serviços fins, que deveriam ser prestados por servidores efetivos, você tem uma perca da qualidade do serviço, né? Isso impacta também no atendimento à população, né? Eu queria aproveitar até aqui o espaço, que é uma coisa que é gritante com relação à questão do Detran, né? E até um recado para o usuário, a questão de como é que ele vai, onde ele vai procurar o serviço do Detran. Muitas vezes o usuário ele chega e ele não é abordado por um servidor do Detran, né? E aí é que começa a questão da falha, né? Muitas vezes aquele usuário está pensando que está sendo ali atendido por alguém, mas aquilo ali não é um servidor, é alguém que é um atravessador, um atravessador, ou alguém que está ali, né, querendo pegar essa oportunidade de entrar no meio do serviço
Isso aí a gente sabe que é uma grande falha que tem que ser vista pela direção, né? Ter esse cuidado na questão do atendimento, né? Da chegada do usuário. O usuário também ter o cuidado de, quando chegar na instituição, procurar ser atendido pelo servidor, né? Questionar: você é servidor do Detran? Né? Você trabalha no Detran? Né? Questionar mesmo, para ver se ele realmente está sendo atendido a priori pelo servidor, que muitas vezes ele chega ao Detran, mas não é atendido diretamente pelo servidor do Detran, né? Então tem que tomar esse cuidado também, né? Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco a gente continua nosso cenário político desta quinta-feira. Continuamos o cenário político, quinta-feira pré-sexta. Chega já! Participe do nosso programa de hoje através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e tem também o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Participe com a gente, mande sua pergunta, sua dúvida sobre o Detran e a greve dos servidores. Quem também falou sobre articulações para 2024 nesta semana foi o vereador Tony Fernandes. Ele fala agora sobre a possibilidade de conversas com os rosados e possível candidatura. Vereador, em relação à articulação eleitoral, político-eleitoral, o que é que tem de conversa do senhor? Se andou ventilando aí uma possibilidade de conversas com o grupo de Rosalba Ciarline. Está acontecendo? Não, foi só especulação da mídia do prefeito Alisson. A gente não teve essa conversa com o grupo da ex-governadora, ex-prefeita Rosalba, né? Hoje a gente tem uma posição independente, como todo mundo sabe aqui em Mossoró. A gente não tem nenhuma ligação com grupos políticos tradicionais aqui na cidade de Mossoró e no estado do Rio Grande do Norte, né? Inclusive eu fiz a minha campanha de estadual agora recentemente de forma isolada, né? Fizemos independente nas ruas, conversando com as pessoas. Então a gente continua com essa postura independente, né? E é uma tendência da gente continuar com essa postura independente até o fim do nosso mandato. Eu não sei se eu sou um candidato ainda, ou a vereador, ou a outra candidatura, mas a gente também avalia inclusive em não ser candidato. Em relação à questão da permanência no Solidariedade, o prefeito Alisson Bezerra já não está mais no partido. Isso significa uma permanência de Tony Fernandes no Solidariedade ou há possibilidade de mudar de sigla? Não, eu vou analisar ainda, até porque eu estou na suplência de deputado estadual, né, do partido. Fiquei na segunda suplência, então a gente está avaliando, inclusive com a estadual, para saber o nosso futuro. Se a gente vai continuar no Solidariedade ou se a gente vai procurar outro partido. E parece que o prefeito Alisson Bezerra está querendo trazer o Solidariedade ali para a base dele também, viu, Vonúvio? Apesar das eleições do ano passado. Apesar das eleições do ano passado, em que ali nos bastidores se fala que não houve o apoio ideal para os candidatos do prefeito Alisson Bezerra e mais para outros nomes, né? Os nomes ali de Natal, os nomes mais da região metropolitana e até o próprio Tony Fernandes. Mas parece que tem uma articulação aí de Alisson querendo levar o Solidariedade para a sua base, assim como já tem União, PSD, PSDB. Então, e parece que está trabalhando também, Vonúvio, o novo partido de Stevenson, PP. PP. O PP, que pode ser também. Então, você vê aí que tem essa articulação toda. Esse acerto mesmo a gente vai ver realmente, com certeza, no próximo ano. Mas precisa de muita conversa até lá, que é o que está acontecendo. Carol, diferente de eleições passadas, né, quando assim que terminava a eleição já se tinha um candidato, né, para disputar ali com quem estava de ocasião na cadeira do Executivo, agora está diferente. Hoje só se fala na candidatura à reeleição do prefeito Alisson Bezerra. Não se fala sobre os candidatos adversários. Vamos ver, vai dar certo, não sei, vou decidir, vou deixar para o ano que vem. Diferente daqui de Mossoró, lá em Natal, a governadora Fátima Bezerra já botou nos braços a deputada federal Natália Bonavides. Já tem outros nomes também sendo estudados em pesquisas eleitorais na capital. Aqui em Mossoró, a gente praticamente não vê a esquerda se movimentar, outros nomes da direita buscar ali empenho, reuniões de bairros a gente não está vendo. Só quem está fazendo verdadeiramente
na verdade, quem está fazendo a campanha velada, né, se articulando, é o prefeito. Os demais políticos estão esperando movimentos que ninguém sabe o porquê. Parece que não há interesse. Quando há interesse, não há estrutura, né? A gente vê aí, apesar dos demais nomes, da própria esquerda, como você diz, Vanúvio, um nome realmente que ainda se destaca, até nas falas aí de comentários de grupos da internet e de esquina, como a gente vê o povo falando, ainda é Rosalba Ciarline. E dizem que tem pesquisas internas que mostram isso, viu? Que a oposição hoje ainda é Rosalba Ciarline. Mas não existe estrutura para uma candidatura. Então, ainda tem muita coisa para a gente ver aí, porque, como você diz, o nome que se articula é Alisson Bezerra. Oposição não existe. Hoje, não. Para ele, não. A gente volta agora à nossa conversa com o Falcão, Ítalo Falcão, representante do... ele é membro do Conselho dos Representantes dos Servidores do DETRAN. E eu quero mandar um alô, então, para Onara, a professora Onara, que é esposa de Falcão, aí, a audiência desde o início do programa, ela já disse, já estou aqui ligada, assistindo ao cenário político. Muito obrigada pela audiência, viu, professora? Valeu. Quero mandar um alô também para o João, da UPA do BH, também para o Niel do Sumaré, que diz que já está ligado aqui na gente. Tem o Leonardo Simão, não vou ler a mensagem do Leonardo Simão, porque acho que mereço sim férias, mereço descansar, viu? Inclusive, colocando aí a revanche em cima de Vonúvio. O Sanderson, do bairro Boa Vista, gostaria de saber quais seriam os cargos vagos para um futuro concurso do DETRAN. Sim, nós temos aí em todos os setores, né? A gente temos aí a distinção entre nível superior e nível médio. Temos vagas para nível superior, nível médio e nível médio técnico, que é o setor de vistoria, né? Existe um levantamento feito pela comissão do concurso, né, de 473 vagas, né? 338 seriam de imediata contratação, né, dentro desses níveis, nível superior, né, e nível médio, certo? E o restante para já está visando a questão de possíveis aposentadorias. Então, a gente, esse levantamento, né, mostrou a grande necessidade do DETRAN com relação à questão de realização de concurso público, né? Só especificando aqui, o cargo de vistoria, nós temos vaga, né, que ele exige lá o nível médio, com nível técnico ou profissionalizante, dentro da área de elétrica, mecânica, né? O nível superior, que temos aí na parte de administração, né? E outras também função. E, né, o que nós perdemos aí dentro da questão do plano de cargo são os cargos de nível fundamental, que já praticamente não foi se levantada a necessidade, né, justamente devido para esse processo de terceirização que vem ocorrendo dentro da instituição, certo? Mas nós temos bastante vagas. Estudem, que a gente está lutando para esse concurso sair. Quando fala em greve no DETRAN, e você cita o número de 4 greves, né, ao longo só desta gestão de Fátima Bezerra, a gente percebe que, de fato, existe ali um cuidado que precisa existir com o órgão. Mas a minha questão é a seguinte, DETRAN, ele, em cada estado possui seu órgão de trânsito, né? Essas demandas que existem aqui no Rio Grande do Norte são as mesmas de outros estados ou os outros estados do Nordeste, por exemplo, se a gente for comparar, cuidam melhor do órgão de trânsito de seus respectivos estados? Como é que, fazendo comparação, existe algum tipo de comparação nesse sentido? A questão de serviço é o mesmo, né? Esse serviço tanto da parte de condutores como da parte de veículos, né? Mas a gente vê a questão do DETRAN-RN, né, diferentemente das outras instituições, que a gente acompanha, né, a realização de concursos periódicos. Como a gente sempre vai entrar para dentro do concurso, porque é o que mais está precarizado dentro da instituição, né? Se comparando com outros estados? Pronto, vou comparar aqui com o Ceará. O Ceará, praticamente, nós fizemos o último concurso em 2010. Então, a gente está aí com praticamente 13 anos. Então, o Ceará já fez 2 ou mais concursos, né, que eu já tenho conhecimento, mais de 2 concursos. Então, você está vendo que a instituição está preocupada em questão de reativar, de colocar gente para trabalhar, né? Infelizmente, o DETRAN está agindo diferente. Em outras instituições também, como DETRAN Brasília, também vem sempre trazendo essa parte de
investimento na parte de recursos humanos, que é essencial para a instituição. E a gente, infelizmente, aqui, além desse problema, desse gargalo de servidores para prestação de serviço, a gente tem, mais uma vez, o problema na parte de infraestrutura, até na parte de suprimento de materiais básicos. Uma instituição que arrecada, que o camarada paga lá postos e taxas, a gente não vê, né, esse dinheiro sendo direcionado para a melhoria, né, dessa parte estrutural. É interessante que isso parece com a pergunta aqui do Jackson Lima, que é pouco óbvia, mas é muito importante, porque não tem como a sociedade entender. O Detran arrecada tanto porque os recursos não são direcionados para a melhoria do órgão e realização do concurso. Infelizmente, a gente vê que grande parte desses recursos eles estão indo aí para grande parte desses contratos milionários do governo, né? Para a questão do bolso do servidor, que não é, e nem para a parte estrutural, né? Quando a gente fala da parte estrutural, a gente está falando de todos os serviços, né? Quando você tem que ter uma estrutura preparada para atender a população, né? Desde uma sala, com material, com impressora e tudo. Então, a gente tem esse déficit no Detran, infelizmente. A gente vê aí prédios aí em situações precárias, aí caindo por cima do servidor. Você chega no Detran, você fica um pouco até envergonhado, né, quando a pessoa fala em utilizar um banheiro. Né? Você vê uma instituição dessa, você não tem uma entrada, um atendimento digno, né? Infelizmente. A gente tem aqui duas perguntas opostas sobre o mesmo assunto. A Zeneide, ela diz: eu gostaria de saber como esses servidores que não são funcionários do Detran, na verdade são pessoas, não são nem servidores, né? Que não são funcionários do Detran, têm acesso a prestar serviços a nós, população, que chega lá achando que está sendo atendido pelo servidor do Detran. Isso não é negligência do órgão? Isso não parece uma má-fé do órgão? E aí, por sua vez, o Hermes Oliveira pergunta: como os usuários chegam ao servidor sem a figura dos despachantes? O usuário ele pode sim chegar ao servidor ao serviço sem nenhum atravessador. É simplesmente o fato dele ter essa questão de investigar o que ele quer fazer, né, o tipo de serviço e aonde aquele tipo de serviço realmente é utilizado e é servido pelo Detran, né? A gente eu concordo um pouco com a fala da companheira, porque eu acho um pouco de negligência, infelizmente, né, da instituição, porque isso não é um problema de hoje, isso é um problema de muito tempo que o Detran tem, né, que infelizmente existem vários relatos de pessoas que foram enganadas, infelizmente, né, porque pensavam, como a gente tinha falado, que estava sendo atendido por um prestador de serviço do Detran, por um servidor, e não estava, infelizmente. Não existe uma preocupação de estar fazendo essa observação dentro daquela estrutura física que presta o serviço, né, do Detran. A gente sabe que esses serviços são prestados, né, pelas Ciretrans, né, que Mossoró é uma Ciretran, que faz todos os serviços praticamente, e alguns grupos executivos que estão ali dentro das centrais do cidadão. A gente tem um problema seríssimo, né, com relação ao setor de vistoria nessas centrais, porque elas não estão preparadas para ter ali um ambiente propício para se realizar vistoria. Às vezes o vistoriador ele se sujeita a fazer malabarismo para fazer um atendimento, para fazer uma vistoria no veículo, porque ali ele não tem, às vezes, um local para ele levar o veículo, né? Às vezes ele tem que ser no meio da rua ou num espaço muito apertado, né? Então, esses serviços que às vezes são prestados na central têm um pouco de dificuldade, né, quando você vai atender certos tipos de veículo, porque a estrutura dessas centrais ela não comporta as necessidades para fazer esse atendimento. Falcão, e aí vamos dar uma resumida aqui, como é que está a situação. Teve uma negociação na semana passada, não se teve um avanço e greve continua, inclusive com agenda semanal. Sim, na dia 7, né, na última semana, teve sim uma reunião, né, com os integrantes do SINAI, representantes dos servidores, né, a direção do Detran, o secretário de administração e também um representante do gabinete civil. Só que nessa reunião, né, em nenhum momento se foi colocada uma contraproposta do governo para a proposta apresentada pela categoria. Então, como você não tem contraproposta, então a greve continua, infelizmente, né? Hoje nós tivemos um ato lá em Natal, muito representativo, né?
mais de 100 servidores lá participando desse ato, né, uma caminhada lá do Midway até a governadoria, né, com forma de solicitar respeito e chamar a atenção do governo para resolver essa situação. Né. Teve uma reunião lá no Gabinete Civil com o representante, Evanilson, Sim. Só que, mais uma vez, nada foi apresentado de concreto, né. Ficou até um pouco estranho, né, ele chamar a categoria para negociar sem estar em greve, pedir para encerrar a greve e para poder negociar. Né? É muito estranho, né, um governo fazer um convite desse. Eu queria só, se tivesse a oportunidade de ressaltar só um pouquinho, um ponto que também é recorrente, eu acho que não só nas instituições públicas, mas também isso deve ser nas instituições privadas, que é a questão do assédio. É um problema que vem acontecendo dentro da instituição, né? E é um problema sério, né? Principalmente quando a gente está no movimento desse grevista, né? A gente ser assediado, né? De alguma forma. O governo tem já conhecimento porque o sindicato já passou as orientações, né? Desses acontecimentos que são E nada é feito. pontuais, né? O governo se compromete em fazer alguma coisa, mas nada até o momento fez. Fica aí essa situação. Onúvio, vamos embora. É isso. Falcão, muito obrigada pela participação no programa de hoje. Obrigado a todos. Seja sempre bem-vindo, a gente segue acompanhando a greve. Boa noite a todos, até amanhã. Lembrando, agora você fica com o Radar Econômico com o economista Elviro Rebouças. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.